E nessa aula vamos continuar com as funções inorgânicas e agora nós vamos ver um pouco sobre sais e óxidos. Gente, primeira coisa que eu tenho que entender é que o sal, ele só aparece após a reação entre um ácido e uma base. A reação entre um ácido e uma base, ela vai gerar o sal. De forma que, ó, eu sempre gosto de dizer que um dos assuntos mais importantes das funções inorgânicas é justamente o ácido. É a partir do ácido, se eu entender bem o ácido, a partir do tipo do ácido, é que eu vou formar esse sal. E a nomenclatura do sal depende totalmente do ácido que deu origem a ele, tá certo? Então veja só, para que eu possa formar um sal, eu coloquei aqui uma reação genérica, onde eu tenho o hidrogênio que representa o ácido em um ânion qualquer, o cátion que representa a base e o OH, tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? O elemento positivo do primeiro, positivo não, o elemento negativo do primeiro com o positivo do segundo, no caso da base, vai me gerar esse sal. Lembrando que na formação do composto, o primeiro elemento é sempre positivo e o segundo é sempre o negativo. Então, aqui o que é que eu vou ter? Eu vou ter a junção do elemento positivo B, né, da base, com o elemento negativo A do ácido, formando esse sal BA. Só que aí, pessoal, veja que interessante. O interessante é que, depois que eu formo esse sal, eu tenho algumas classificações. Analisa comigo. Se eu pego um ácido forte e misturo com uma base forte, então eu vou ter um sal neutro. Por exemplo, já para a gente exemplificar os dois casos, se eu pego aqui ó, o HCl, que é o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e misturo com NaOH, que é uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Então veja, seguindo essa formulazinha aqui, o H vai se juntar com o OH e vai formar H2O, que é a água, e o Na vai se juntar com o Cl formando NaCl. Veja que interessante. Eu tenho um ácido forte, uma base forte, e eu vou formar o sal neutro. Para quem não sabe o que é o NaCl é o sal de cozinha, gente. Aquele que a gente usa mesmo, aquele que a gente bota na comida. Então aqui o sal de cozinha. Então veja que interessante. O sal de cozinha, ele é um composto formado a partir de um ácido muito forte e corrosivo e uma base extremamente forte, que aqui o NaOH o pessoal usa até para desentupir bacia de banheiro, né? E o ácido clorídrico o pessoal usa até para lavar roupa. Então veja, dois elementos fortes e corrosivos encontrados na natureza. A base forte e queima bastante é utilizado para formar uma comida, o sal de cozinha, tá? O ácido fraco e uma base fraca também gera um sal neutro. Veja, forte com forte se anula, fraco com fraco também se anula. Ambos formam elementos neutros. Já agora, quando eu tenho um elemento muito forte, no caso, um ácido muito forte, com uma base fraca, quem é o saldo? O saldo positivo é do forte. Então, se eu tenho um ácido forte com uma base fraca, eu vou formar um sal que tem um caráter ácido, sal de caráter ácido. Já se eu tenho um ácido fraco e uma base forte, eu vou gerar um sal de caráter básico, tá certo, pessoal? Não estou dizendo que eu vou gerar um ácido, uma base, não. Eu vou gerar um sal, mas um vai gerar um sal com caráter ácido e o outro vai gerar um sal com caráter básico, tá bom? Vou colocar aqui só mais um exemplo para a gente poder entender, ó. Se eu pegar o H2SO4, ó, nesse momento eu não estou preocupado com balanceamento de equação, tá? Mas se eu pegar um ácido forte e vou colocar aqui uma base fraca, MgOH2, né? O magnésio está na família 2A. Então, o que é que eu vou criar? Eu vou criar aqui um sal que é o MgSO4, ok? Que é o sulfato de magnésio, mais 2H2O. Pessoal, não estou preocupado com balanceamento, tá? Mas veja, esse sal aqui, ele é um sal oriundo de uma reação entre um elemento ácido muito forte e uma base fraca.
Então, aqui eu vou ter um sal, ok? Um sal ácido. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo. Gente, dito isto, a gente vai para a parte da nomenclatura, que talvez é a parte mais chatinha. Porque é o seguinte, veja, eu não falei no começo que o sal depende totalmente do ácido. Muito bem. Se o ácido ele for um ácido hídrico, o que danado é um ácido hídrico? Um ácido hídrico é aquele que é oriundo de um hidrácido. Hidrácido é um ácido que não tem oxigênio. Volta lá na aula de ácido para a gente lembrar. Então, veja, um hidrácido vai ter a nomenclatura hídrico e a nomenclatura hídrico dá origem ao sal eto. Olha o que eu fiz lá em cima. Aqui, ó. O HCl, que eu estou circulando aqui, ó, ele é o ácido clorídrico. Ele é um hidrácido. O ácido clorídrico vai dar origem ao sal cloreto, eto. Então, esse salzinho aqui, ó, que é o NaCl, é justamente, deixa eu puxar aqui para cima, é justamente o cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Ok, gente? Beleza. Ó, agora essas 4 nomenclaturas aqui têm a ver com os oxiácidos, que são ácidos que têm oxigênio, tá? O principal, o oso, no oso não, aqui, o ico vira ato e o oso vira ito, tá? De forma que, veja, o hipooso, se oso vira ito, aqui vira hipoito. Se o ico vira ato, aqui o per-ico vai virar o per-ato, perato, tá bom? Aqui em cima, eu coloquei para vocês, ó, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, o ico vai dar origem ao sal ato. Então, nesse caso, esse sal que a gente acabou de ver aqui, ele é o sulfato de magnésio. Ok, gente? Se eu, por exemplo, tivesse colocado para reagir o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, sei lá, com o mesmo, vou botar com o cálcio, CaOH2, mantendo aqui a mesma quantidade de hidroxilas e hidrogênio. Então eu vou ter o CaSO3. Pessoal, esse é o ácido sulfuroso. O oso dá origem ao ito. Então, no caso, esse aqui seria o sulfito. Sulfito de cálcio. Ok? Então, é assim que a gente determina a nomenclatura do sal. Na próxima aula, aí, eu vou colocar reações de sais, né, de ácidos e bases gerando sais e suas nomenclaturas, tá? Para a gente finalizar a nossa aula, pessoal, os óxidos. Ó, na aula anterior, a gente já viu que o óxido, para ser óxido, tem que ter oxigênio, obrigatoriamente, e tem que ser uma substância binária. O que é uma substância binária? Que só tem 2 elementos, tá bom? Então, sobre os óxidos, nós temos o seguinte. Os óxidos, eles podem ser óxidos básicos ou óxidos ácidos. Cuidado para não confundir. Oxácido é um ácido que tem oxigênio. Óxido ácido é um óxido que tem característica de ácido. Ou melhor, seguinte, se eu pego um óxido, com o exemplo que eu estou colocando aqui, ó, que é o óxido de cálcio, e esse óxido de cálcio eu reajo com a água, quem é que eu vou formar aqui? Eu vou formar aqui, ó, o CaOH2. Perceba, quando eu reagi o óxido com a água, eu formei o hidróxido de cálcio. O que é que isso quer dizer? Que o CaO, que é o óxido de cálcio, ele é um óxido que tem caráter básico, pois se eu misturar ele com a água, ele vai me dar uma base. Normalmente esses óxidos, eles são óxidos que vêm ligados a elementos da família 1A e 2A, tá? Já os óxidos ácidos é a mesma coisa. Se eu pegar esse óxido aqui, que é o SO2, e misturar com a água, de início eu vou ter o ácido sulfuroso e depois o ácido sulfúrico. Consequentemente, esse óxido ele é ácido porque ele é um óxido que, ao reagir com água, eu formo um ácido, tá bom? Eu também tenho os óxidos neutros, que são aqueles óxidos que eles não reagem com a água, tá? Como, por exemplo, o monóxido de carbono. E tem os óxidos anfóteros, que são óxidos que podem agir como ácido e base,
a depender de quem ele está ligado. Aí eu coloquei para vocês o óxido de zinco, mas também nós temos o mais famoso, né? Que é a nossa querida água, H2O. Tem um caráter anfótero, ela pode agir como ácido ou base, a depender de quem ela está ligada. Tá, pessoal? Para que a gente possa terminar, a nomenclatura do óxido. Ó, a nomenclatura do óxido é muito simples. Só basta a gente colocar aqui, ó, o prefixo que indica a quantidade de oxigênio mais óxido. Por exemplo, mono, que a gente não usa mono, né? A gente usa di, tri e assim vai. O prefixo, aí eu boto o nome em óxido, o prefixo que indica a quantidade do elemento e o nome do elemento. Por exemplo, CaO, monóxido de monocálcio. Só que não precisa eu colocar monóxido de monocálcio, eu só falo óxido de cálcio, porque eu não vou ter outro elemento, tá? Mas se eu tiver, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, o FeO, que é o Fe, no caso, o Fe cujo NOx é mais 2, então eu coloco assim, ó, monóxido de monoferro. Não precisa, é só eu colocar o óxido de ferro, porque eu só tenho um oxigênio, então vira óxido, eu só tenho um ferro. Agora, se for Fe2O3, aí eu preciso colocar. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 3, então vai virar o trióxido. Quantos ferros eu tenho aqui? Eu tenho 2 de ferro. Trióxido de ferro. Então, é assim que a gente dá a nomenclatura dos óxidos, bem tranquilo. Aqui em cima, ó, eu tenho quantos oxigênios? 2. Então, vai ser o di, que representa 2, óxido. Quantos enxofres eu tenho aqui? 1. Monoenxofre. Não precisa colocar, fica dióxido de enxofre. Não precisa colocar monoenxofre nesse caso, já que eu tenho um enxofre. Tá bom, pessoal? Então, segue aí para a próxima aula que nós vamos fazer algumas atividades sobre as funções inorgânicas. Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.